Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar a vocês os dois anjos mais ferozes que Lúcifer. Lembrando que tudo que vai ser dito nesse vídeo não é uma verdade absoluta. Bom, chega de enrolação, vamos para o vídeo. E não se esqueça, deixe seu like se gostar do vídeo e se inscreva para mais vídeos como este. É um anjo associado à morte nas tradições do islamismo, judaísmo e cristianismo. O nome Azrael é frequentemente traduzido como ajudante de Deus ou anjo da morte. Sua função principal é ser o responsável por levar as almas dos mortos para o outro mundo, atuando como intermediário entre a vida e a morte. No islamismo, ele é descrito como um anjo de grande poder, encarregado de separar as almas dos corpos no momento da morte. Azrael é considerado compassivo e justo, pois cumpre seu papel como uma parte natural do ciclo da vida. Ele é mencionado no Alcorão como o Malak al-Maut, anjo da morte, embora seu nome não seja diretamente citado no texto sagrado. Na tradição judaica, Azrael não aparece nos textos bíblicos, mas ele é referenciado em algumas fontes apócrifas e místicas, como na Cabala. Ele também é visto como o anjo que coleta as almas dos falecidos, mantendo um registro de todos os seres vivos. No cristianismo, as referências a Azrael são menos comuns, e a figura do anjo da morte é, às vezes, fundida com outras entidades, como o arcanjo Miguel, que também é considerado um anjo protetor e guerreiro. Apesar de seu papel ligado à morte, Azrael não é visto como uma figura maligna, mas sim como alguém que desempenha um papel necessário no ciclo da existência, ajudando as almas a completarem sua jornada espiritual. Azrael é uma figura fascinante por seu papel como anjo da morte, representando um dos aspectos mais inevitáveis e misteriosos da vida. Embora ele possa ser temido por muitos devido à sua ligação com a morte, sua função, de acordo com várias tradições, não é a de um executor violento, mas sim a de um mediador e guia espiritual. Seu papel está mais ligado à transição e à condução das almas para a vida após a morte, seja para o céu, para o inferno ou para algum estágio intermediário de purificação. Azrael é amplamente conhecido como Malak al-Maut, o anjo da morte, embora seu nome, Azrael, apareça mais nas tradições populares e na literatura islâmica do que no próprio Alcorão. De acordo com a teologia islâmica, Azrael é um dos 4 arcanjos principais, juntamente com Gibril, Gabriel, Micail, Miguel e Israfil, o anjo da trombeta que anunciará o dia do juízo. A crença é que Azrael tem o poder de saber quando cada pessoa morrerá, já que o livro da vida está em suas mãos. Ele também recebe ordens diretamente de Deus para recolher as almas, com respeito tanto aos justos quanto aos pecadores. Apesar de não ser nomeado diretamente, a presença de Azrael está implícita no Alcorão e em tradições islâmicas. Em uma passagem, Deus diz: "O anjo da morte que foi encarregado de vocês tirará suas almas, depois a ele sereis devolvidos." Alcorão 32:11. Nos hadiths, tradições do profeta Maomé, há descrições de Azrael com a capacidade de estar em vários lugares simultaneamente para recolher as almas. Seu papel pode variar de ser misericordioso para com os justos, tornando a morte uma experiência pacífica, a ser severo com os malfeitores, tornando a passagem mais dolorosa. Azrael aparece também em tradições judaicas, especialmente na mística judaica e na Cabala. Embora ele não seja mencionado diretamente no Tanakh, a Bíblia hebraica, ele desempenha um papel importante na literatura apócrifa e em textos místicos posteriores. Na Cabala, Azrael é descrito como um anjo de alta hierarquia, responsável por separar a alma do corpo no momento da morte e encaminhá-la ao seu destino final. Seu papel muitas vezes envolve pesar os méritos e as falhas de cada alma, antes de entregá-la ao juízo divino. No cristianismo, o nome de Azrael é menos comum, e sua figura aparece de maneira mais velada, muitas vezes misturada com o papel de outros arcanjos, como Miguel. A teologia cristã ortodoxa
não reconhece um anjo específico com o título de anjo da morte, mas há referências a anjos que ajudam na transição da alma no momento da morte. São Miguel Arcanjo, por exemplo, é visto como o guia das almas dos justos ao paraíso. Em algumas tradições cristãs, como a da Igreja Ortodoxa, há a crença de que anjos, não especificadamente Azrael, estão presentes no momento da morte para ajudar a alma a enfrentar o julgamento e os obstáculos em sua jornada para a eternidade. Azrael também apareceu em várias formas na literatura e na cultura popular. Nas artes, ele é frequentemente retratado como um ser celestial com uma aparência solene, portando um manto escuro e uma foice, um símbolo associado à coleta de almas. No entanto, ele também é, por vezes, representado com uma aura de misericórdia e compaixão, destacando sua função de guia mais do que de executor. Na cultura moderna, Azrael aparece em histórias, livros e filmes como um personagem simbólico da morte, ou como um anjo mais complexo que pode questionar sua própria missão, refletindo sobre a mortalidade humana e o papel da vida após a morte. Por exemplo, em algumas séries de ficção, Azrael é representado como um anjo que sente empatia pelas almas humanas, demonstrando que mesmo o anjo da morte pode ter sentimentos de compaixão e sofrimento. Azrael, em sua essência, representa a transitoriedade da vida e a necessidade de se preparar espiritualmente para a morte, seja qual for a crença. Ele é uma figura que nos lembra do ciclo contínuo da existência, onde a morte é apenas uma passagem para um novo estado, não o fim em si. Em muitas culturas e religiões, ele simboliza a justiça divina e a inevitabilidade da morte, algo que transcende tempo, status e circunstâncias, afetando igualmente a todos. Ao mesmo tempo, seu papel muitas vezes vem acompanhado de uma visão mais gentil sobre a morte, não como um castigo, mas como uma etapa natural e necessária da vida. Azrael, portanto, não é apenas um símbolo de temor, mas também de esperança, especialmente para aqueles que acreditam que a morte é o portal para a vida eterna ou para um reencontro com o divino. Uriel, o anjo. Uriel é uma figura importante no misticismo e na angelologia, reconhecido principalmente como o anjo da sabedoria, iluminação e conhecimento. Embora ele não seja mencionado diretamente na Bíblia canônica, Uriel aparece em vários textos apócrifos e na tradição esotérica, especialmente no judaísmo, no cristianismo e, em menor grau, no islamismo. Seu nome significa fogo de Deus ou luz de Deus, refletindo seu papel como portador da luz divina, sabedoria e revelação. Uriel é muitas vezes associado a tarefas relacionadas ao esclarecimento espiritual e à revelação de mistérios divinos. Algumas de suas principais funções incluem anjo da sabedoria e da iluminação. Uriel é frequentemente invocado por aqueles que buscam conhecimento, clareza e discernimento espiritual. Ele é conhecido por trazer luz a questões obscuras, ajudando a revelar a verdade e proporcionar entendimento profundo. Em muitas tradições místicas, ele ilumina o caminho da mente e do espírito, ajudando a encontrar a verdade e a sabedoria divina. Anjo da profecia. Em várias tradições apócrifas, Uriel é retratado como um anjo que traz mensagens proféticas. Ele é o anjo que avisa os profetas sobre eventos futuros, revelando o destino do mundo e da humanidade. Por exemplo, em alguns textos, Uriel é creditado como o anjo que avisou Noé sobre o dilúvio, permitindo que ele se preparasse para salvar sua família e os animais. Guardião da terra e do mundo. Algumas tradições místicas consideram Uriel como um dos 4 arcanjos principais que governam os 4 cantos da terra, ao lado de Miguel, Gabriel e Rafael. Ele é visto como o anjo guardião do norte e está associado à estabilidade e à proteção da criação divina. Anjo do arrependimento e da redenção. Uriel também desempenha um papel na julgamento e redenção. Ele é visto como um anjo que traz a chama purificadora do arrependimento, ajudando as almas a encontrar o caminho de volta a Deus por meio do remorso e da purificação espiritual.
Sua luz é considerada a que ilumina as trevas do pecado, oferecendo uma oportunidade de redenção. No livro de Enoque, um dos textos apócrifos mais conhecidos onde Uriel é mencionado é o livro de Enoque, uma obra importante no judaísmo e no cristianismo primitivo. Nesse livro, Uriel é um dos arcanjos principais que vigia a humanidade e mantém a ordem divina. Ele é descrito como o anjo responsável por guiar Enoque em suas visões do céu e por trazer mensagens divinas. 4 Esdras. No texto apócrifo 4 Esdras, parte da tradição cristã e judaica, Uriel aparece como um guia espiritual para Esdras, revelando-lhe visões proféticas sobre o fim dos tempos e a restauração do povo de Deus. Uriel oferece explicações profundas sobre os mistérios de Deus e os eventos futuros, demonstrando seu papel como revelador da verdade. O simbolismo de Uriel está intimamente ligado à luz e ao fogo, elementos que representam conhecimento, iluminação espiritual e poder purificador. O fogo de Uriel não é destrutivo, mas sim transformador, purificando e iluminando aqueles que buscam a verdade divina. Em algumas tradições, ele também é associado ao sol, a fonte de luz e vida. Uriel também é retratado em várias obras de arte, literatura e cultura popular. Ele é comumente visto como um anjo sábio, calmo e sereno, que possui grande conhecimento e poder. Seu papel como guia espiritual e portador de revelações fez com que ele fosse incluído em diversas histórias e representações esotéricas e literárias. Uriel é um anjo poderoso que simboliza a sabedoria divina, a iluminação e a purificação. Ele é visto como o portador da luz de Deus, aquele que ilumina o caminho da humanidade com conhecimento espiritual e discernimento. Sua presença nas tradições místicas sugere que ele atua como um guia celestial, ajudando a revelar os mistérios da vida e a conduzir as almas em direção à verdade e à justiça. Se gostou do vídeo, deixe seu like.